Israel vai responder em Haia por genocídio do povo palestino. Quem propôs essa ação aí foi a África do Sul, mas o governo brasileiro ratificou, declarou apoio. É o que a gente vai ver agora no plantão do Meteoro. Os ataques de Israel à faixa de Gaza, eles não começaram a partir da Operação Dilúvio de Al-Aqsa, né? Aquele ataque que o Hamas fez no dia 7 de outubro de 2023. Mas sem dúvida se intensificaram bastante depois deles. Logo aí nas semanas seguintes, a gente viu a situação chegar num nível que realmente de crise humanitária. Era morte de inocentes, né, principalmente aí de habitantes da faixa de Gaza, mas também não se restringindo apenas a eles. Teve aí ataques que acabaram vitimando integrantes de grupos humanitários, aí pessoas da imprensa que estavam fazendo a cobertura. E, diante de tudo isso, a África do Sul decidiu propor uma ação no Tribunal Internacional de Justiça. Vamos lá na Globo News que eles vão contar isso pra gente. O Tribunal Internacional de Justiça, composto por 15 juízes independentes, se reúne hoje em Haia, na Holanda. Fundado depois da Segunda Guerra Mundial, é o principal órgão judicial das Nações Unidas para a resolução de conflitos entre Estados e não deve ser confundido com o Tribunal Penal Internacional, instituição mais recente que julga indivíduos por crimes de guerra. A ação de agora foi movida pela África do Sul, como você disse, que começou agora há pouco a apresentar o seu caso contra Israel, acusando o país de adotar um padrão calculado de conduta que indica uma intenção genocida e pedindo proteção urgente contra danos futuros graves e irreparáveis aos direitos do povo palestino. Os sul-africanos dizem que Israel impôs deliberadamente condições que tornam a vida em Gaza impraticável. O governo israelense disse que está pronto para se defender amanhã em Haia do que chamou de acusações absurdas e infundadas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu repetiu que a guerra de Israel é contra o Hamas e não os palestinos. Os Estados Unidos disseram que as acusações de genocídio não têm mérito e reforçaram o direito de autodefesa do aliado, ao mesmo tempo em que pressionam o governo em Tel Aviv para proteger mais os civis em Gaza. Pois é, direito à autodefesa, que ninguém vai questionar, a questão é como fazer essa autodefesa, né? Enfim, de qualquer forma, a partir aí dessa acusação, houve uma série de países que declararam apoio a esse pleito aí da África do Sul. E entre eles estava sim o Brasil. Vamos ver lá no AFP. O Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente Lula expressou nesta quarta-feira o apoio do Brasil à África do Sul em uma ação contra Israel por genocídio perante a Corte Internacional de Justiça. Em nota, o Itamaraty destacou que, à luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Os juízes da Corte ouvirão na quinta-feira o pedido urgente da África do Sul para ordenar a Israel a suspender imediatamente as operações militares na faixa de Gaza. Lula recebeu o embaixador palestino em Brasília, Ibrahim Al-Zeben, para discutir a situação na faixa de Gaza, mais de 3 meses após o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. Então, a gente vê aí, comentou ali também, né, que o Lula se encontrou com o embaixador palestino. Quando a gente ouve isso, não tem como não lembrar da questão do embaixador israelense aqui no Brasil, que no ano passado fez um evento no qual estavam lá vários políticos e entre eles apareceu lá o Jair Bolsonaro, né? Ele acabou dizendo que o Bolsonaro não havia sido convidado para o evento, mas a gente sabe que o Bolsonaro não apenas esteve lá, como se sentou em um lugar de honra ao lado do embaixador. Também há quem diga que havia uma plaquinha com o nome do Bolsonaro lá. De qualquer forma, a gente sabe que esse encontro aí, enquanto um embaixador se
encontra com o presidente, o outro se encontra com o ex-presidente, e a gente pode pensar nisso aí, o que isso significa. De qualquer forma, a gente pode ver aqui, antes de encerrar esse vídeo, a abertura das falas dos representantes da África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça. Vamos pegar aqui um trechinho do Ronald Lamola, ministro da Justiça sul-africano. The violence and the destruction in Palestine and Israel did not begin on the 7th of October 2023. The Palestinians have experienced systematic oppression and violence for the last 76 years. On 6 October 2023, and every day since October the 7th, 2023. In the Gaza Strip, at least since 2004, Israel continues to exercise control over the airspace, territorial waters, land crossing, water, electricity, and civilian infrastructure, as well as over key government functions. No armed attack on a state territory, no matter how serious, even an attack involving atrocity crimes, can provide any justification for or defense to breaches to the convention, whether as a matter of law or morality. Então, a gente viu aí a abertura, né? Nessas falas aí, ele também evocou a figura do Mandela, né? E eu acho que é bem interessante a gente pensar aqui na significância que tem a África do Sul está liderando esse pleito. Porque algo que tem se falado muito sobre a questão de Israel e Palestina é que Israel estaria criando um estado de apartheid com relação ao povo palestino. E muita gente diz que não é apartheid. Agora nós estamos vendo o país que foi onde surgiu o apartheid, que já em mais de uma ocasião os representantes se pronunciaram dizendo que sim, o que existe lá é um estado de apartheid, e agora dizendo, olha, mais do que apartheid, é genocídio. Então realmente é algo bastante significativo. Daí aqui a gente também tem que vale falar da repercussão que gerou o apoio do Brasil a essa causa. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, criticou a decisão do Brasil de apoiar a ação na África do Sul. De acordo com eles, eu vou ler aqui as aspas, o conflito atual começou depois das atrocidades dos terroristas do Hamas contra a população de Israel, que matou indiscriminada e barbaramente mais de 1.200 pessoas. No ataque mais mortal contra o povo judeu desde o Holocausto, Israel está apenas se defendendo de um inimigo, ele sim genocida, que manifesta abertamente seu desejo de exterminar Israel e os judeus. Então é importante sempre a gente dar espaço dentro do jornalismo aí para o contraditório. Para outro lado, fica aqui anotada a manifestação aí da CONIB. E basicamente era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Muito obrigada para você que ficou vendo esse vídeo até o final. Se quiser ajudar o canal, seja membro. E tchau, tchau.